Olá, gente, tudo bem? Vamos começar mais uma lição hoje, fazendo um pouco de exercício sobre a constante de Avogadro, ou também chamado número de Avogadro, que é igual a 6 vezes 10 elevado a 23 por mol. Ou seja, 6 vezes 10 elevado a 23, mol a menos 1. Isto é, 6 vezes 10 elevado a 23 unidades por mol. Tá, então vamos informar a vocês que 1 mol de água, substância mais conhecida, pesa 18 gramas por mol. E essa é a massa de 1 mol. Bom, se é a massa de 1 mol, quer dizer que dentro desse 1 copo d'água existem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Vamos então fazer o exemplo 1. A pergunta é o seguinte: quantas moléculas há em 2 mols de água? Muito fácil, acabei de falar que se em 1 mol você encontra 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, então em 2 mols você vai encontrar X moléculas. Faz a regrinha de 3, vai dar o dobro, né? Se 1 mol é 6 vezes 10 a 23, então o dobro, 2 mols, seriam 2 copos desse, vai ser igual a 2 vezes 6 vezes 10 a 23, e dividido por 1, que vai ser igual a 12 vezes 10 a 23, ou 1,2 vezes 10 a 24 moléculas. Muito fácil, né? Vamos fazer agora um novo exemplo? Vamos lá, exemplo 2. A pergunta é o seguinte: quantas moléculas há em 138 gramas de etanol, cuja fórmula é C2H6O? Então foram dados massas atômicas: o carbono pesa 12, hidrogênio pesa 1, oxigênio pesa 16, U. E foi dado a constante de Avogadro, que algumas vezes é simbolizado pela letra L maiúsculo. Constante de Avogadro é igual a 6 vezes 10 elevado a 23, mol a menos 1, ou seja, por mol. Resolvendo então, fica assim: primeiro passo, calcular a massa molar do etanol. Então a fórmula é C2H6O. Então são 2 carbonos, então vai ficar 12 vezes 2 mais. São 6 hidrogênios, C2H6, né? Então vai ficar assim, 1 vezes 6 mais. O oxigênio só tem 1, então vai ser só 16. Soma tudo, vai ser igual a 46 U. U quer dizer unidade de massa atômica. Bem, mas isso não interessa. O que interessa é a massa molar. Massa molar é igual. Massa molar vai ser igual a 46 gramas por mol. Então quer dizer que cada mol de etanol equivale à massa de 46 gramas. Vamos agora para o segundo passo, que é montar uma regra de 3. Então você vai colocar assim: 46 gramas corresponde a 1 mol de etanol, certo? Já que corresponde a 1 mol, corresponde a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então, 46 gramas estão para 6 vezes 10 a 23 moléculas, assim como 138 gramas, que foi a massa dada, vão estar para X moléculas. Então, X vai ser igual a 138 vezes 6 vezes 10 a 23, dividido por 46. Essa conta vai ser igual a 18 vezes 10 a 23 moléculas, essa é a resposta. Ou 1,8 vezes 10 elevado a 24 moléculas. Tranquilinho? Só que nesse caso, você calculou a massa molar. No exercício anterior, foi dado para você a massa molar, que era a massa molar da água, que é igual a 18. Está lembrado? Vamos ver agora um fato bastante simples. Você tem um curral, por exemplo, e lá dentro você tem 5 vacas. Então são 5 vacas. Aí eu quero saber o seguinte: bom, se você sabe que cada vaca tem 4 patas, quantas patas há no total? É muito fácil. Na primeira vaca tem 4, na segunda vaca tem mais 4 patas, na terceira vaca tem mais 4 patas. Então são 5 vacas vezes 4, porque eu quero saber o número de patas. Isso vai ser igual a 20 patas. Mas você pode fazer uma regra de 3 também. Se uma vaca tem 4 patas, então 5 vacas vão ter X patas. Multiplica em cruz, 5 vezes 4 sobre 1 vai ser igual a 20 patas. Esse é um exercício simples, né? Também acho. Só que quando se refere à vaca, o cara faz com facilidade. Mas quando se refere a átomos em uma molécula, às vezes o cara fica assim meio atrapalhado. Então, por exemplo, se você examinar uma molécula de água, a água é formada por 3 átomos. Cada molécula é um oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Tá bom? Então vamos fazer agora a seguinte pergunta. É como se fosse uma vaca, só que a vaca seria assim, né? A vaca de água, modo de falar. Vamos fazer então o exemplo 3.
O exercício 3, então, tem o seguinte enunciado. Quantos átomos de hidrogênio há em 92 gramas de etanol? Então, a pergunta é, número de átomos de hidrogênio no etanol, cuja fórmula é C2H6O. Veja bem, foram dadas as massas atômicas, hidrogênio 1, carbono 12, oxigênio 16, a constante de Avogadro, 6 vezes 10 a 23. Então, como é que você vai fazer? Primeiro passo, calcular a massa molecular, ou a massa molar, como você quiser chamar, do etanol, C2H6O. Faz a continha aí, carbono é 12 vezes 2, mais 1 vezes 6 para o hidrogênio, mais 16 para o oxigênio, vai dar 46U, e a massa molar vai ser igual a 46 gramas por mol. Muito fácil. Essa parte é facílima. Agora vamos calcular o número de moléculas, já que eu estou me referindo a esse composto, o etanol. Então você vai calcular o número de moléculas primeiro. Então você vai fazer assim, 46 gramas, acabamos de calcular, corresponde a 1 mol, 46 gramas por mol. Isso então equivale a 6 vezes 10 a 23 moléculas. Então, se 46 gramas equivalem a 6 vezes 10 a 23 moléculas, então 92 gramas equivalem a X. Então, x vai ser igual a 92 vezes 6 vezes 10 a 23 sobre 46. Faz a conta, vai dar 12 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Muito bem. Então, agora, por enquanto, ainda estou em moléculas. Agora que eu vou passar para átomo. Agora que eu já sei o total de moléculas, agora dá para calcular o número de átomos. Dá uma olhada na fórmula. Em uma molécula, você vai encontrar 6 átomos de hidrogênio. Em cada molécula, 6 átomos de hidrogênio. Então, em 12 vezes 10 elevado a 23 moléculas, você vai encontrar X átomos de hidrogênio. Então, X vai ser igual a 12 vezes 10 a 23 vezes 6 sobre 1. Vai ser igual a 72 vezes 10 elevado a 23, ou melhor, 7,2 vezes 10 elevado a 24 átomos de hidrogênio. Tranquilinho? O que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte, quando você tem molécula e o cara pergunta o número de átomos, você primeiro calcula o número de moléculas. Depois você faz uma regra de 3, tá certo? Pode até multiplicar direto. Se você já viu que tinham 6 átomos de hidrogênio, é só você pegar o número de moléculas vezes 6 e está resolvido o problema. Tá bom? Bem, agora vocês devem fazer um pouco de exercício. Bom trabalho! Gente, vamos fazer o exercício número 11 do grupo 2, que é um exercício muito importante para você saber pelo menos um método de como foi descoberto o número de Avogadro, a constante de Avogadro. Esse vai ser um exercício interessante. Esse exercício caiu na Unicamp e eu vou ler agora então para vocês todo o texto do exercício. Vamos lá? E a sua resolução logo em seguida. Então fala assim, um dos métodos de determinação da constante de Avogadro foi idealizado em 1920 pelo químico americano Irving Langmuir, Nobel de Química em 1932. Seu experimento, conhecido como método da gota de óleo, caiu em um vestibular da Unicamp, apresentado a seguir. Então vamos lá. As fronteiras entre real e imaginário vão se tornando cada vez mais sutis à medida que melhoramos nosso conhecimento e desenvolvemos nossa capacidade de abstração. É só blá 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 por enquanto. Átomos e moléculas, sem enxergá-los, podemos imaginá-los. Qual será o tamanho dos átomos e das moléculas? Quantos átomos ou moléculas há numa certa quantidade de matéria? Parece que essas perguntas só podem ser respondidas com o uso de aparelhos sofisticados. Porém, um experimento simples pode nos dar respostas adequadas a essas questões. Numa bandeja com água espalha-se sobre a superfície um pó muito fino que fica boiando. A seguir, no centro da bandeja adiciona-se 1,6 vezes 10 elevado a menos 5 centímetros cúbicos de um ácido orgânico. Esse ácido é o ácido oleico, que ele é a base de todos os óleos vegetais. De densidade igual a 0,9 gramas por centímetro cúbico, insolúvel em água. Com a adição do ácido, forma-se imediatamente um círculo de 200 centímetros quadrados de área, constituído por uma única camada de moléculas de ácido. Então, esse texto agora é importante. Quer dizer que as moléculas foram se espalhando,
e formar uma única camada de moléculas do ácido arranjadas lado a lado, conforme esquematiza a figura abaixo. Imagine que nessa camada, cada molécula do ácido está de tal modo organizada que ocupa o espaço delimitado por um cubo. Essa informação é importante porque você deverá considerar a molécula como sendo um cubo, um cubinho. Considere esses dados para resolver. Aí tem um desenho do que aconteceu. Quando na hora que colocou a gotinha de óleo, essa gota se espalhou de uma maneira uniforme e formou esse círculo. A letra A é o seguinte: qual é o volume ocupado por uma molécula do ácido em centímetros cúbicos? Letra B, qual o número de moléculas contidas em 282 gramas do ácido? Agora, tem um dado importante que é a massa molar do ácido orgânico, que é igual a 282 gramas por mol. Bem, o negócio é o seguinte, são duas perguntas, né? Qual é o volume ocupado por uma molécula? Tudo bem? E depois, qual o número de moléculas contidas em 282 gramas do ácido? Vamos ver o que nós temos e o que a gente pode calcular. Vamos começar calculando quanto é que vale a altura dessa película que se formou sobre a água. Como é que você vai calcular? Bom, você tem o volume da substância, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 5 centímetros cúbicos. E você tem a área desse círculo, que é igual a 200 centímetros quadrados. Então, como é que você calcula o volume? Volume é área vezes altura, tá certo? Então, nesse caso, vai ser a altura de uma molécula. Então, você vai ter o seguinte, já que ele disse que você vai admitir que houve uma monocamada sobre a água. Então, vai ficar assim. Volume igual a área vezes altura. Então, volume igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 5 centímetros cúbicos, que é igual a 200 centímetros quadrados, que é a área do círculo, vezes a altura H. A altura vai ser igual a 8 vezes 10 elevado a menos 8 centímetros. Bem, ele diz para você considerar cada molécula como sendo um cubo. Então, na realidade, ele está fornecendo a aresta desse cubo. Bem, como é que você vai calcular o volume? Bem, vai ser a aresta ao cubo, vai ser H elevado ao cubo. Então, vai ficar assim, o volume de uma molécula vai ser igual a 8,0 vezes 10 elevado a menos 8 ao cubo. Então, vai dar 8 ao cubo vezes 10 a menos 8 ao cubo. Isso aí vai ser igual a 5,12 vezes 10 elevado a menos 22 centímetros cúbicos. Pronto, nós já descobrimos qual é o volume de uma molécula. Então, só repetindo um pouquinho. Primeiro nós descobrimos qual é a altura dessa película de óleo que se formou sobre a água. Essa altura a gente vai considerar a altura de uma molécula só. Tudo bem? Se você sabe a altura dessa molécula, quer dizer, você sabe a aresta desse cubo, porque se admite que ali seja um cubo, e aí vai dar 5,12 vezes 10 elevado a menos 22 centímetros cúbicos. Beleza? Tá bom. Agora, o próximo cálculo é para descobrir quantas moléculas existem em 282 gramas. Mas veja bem, eu já tenho o volume, certo, de uma molécula. Então eu vou calcular o volume dessa massa pela densidade desse óleo, que é igual a 0,9 gramas por centímetro cúbico. Então, densidade é igual a m sobre v. A densidade é 0,9 gramas por centímetro cúbico, é igual a massa 282 gramas, que corresponde à massa de 1 mol, dividido pelo volume. O que eu vou acabar descobrindo é qual é o volume de 1 mol. Então vai ficar assim, faz a conta, V vai ser igual a 313 centímetros cúbicos. Tá bom? Bom, agora eu já sei o seguinte, eu sei o volume de uma molécula, que foi o primeiro cálculo que eu fiz. E agora eu descobri qual é o volume de 1 mol. Ah, então tá fácil, para saber quantas moléculas existem nesse volume. Então fica assim, se uma molécula ocupa o volume de 5,12 vezes 10 elevado a menos 22 centímetros cúbicos, então X moléculas vão ocupar o volume de 313 centímetros cúbicos. Multiplica em cruz, você vai achar 6,1 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Tudo bem? Esse é um método muito simples para você calcular o número de moléculas em 1 mol. Bem, gente, agora é fazer um pouquinho mais de exercício. Bom trabalho!